Olá, você que acompanha as redes sociais do Lance Itapema. Hoje nós temos um bate-papo super importante para falar do Agosto Dourado. Esse mês que é de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios a Ionara Spendler, psicóloga, doula e que também faz parte do grupo Gesta Mãe Itapema. Seja muito bem-vinda, Ionara. Obrigada. E também nós recebemos aqui a Marina Bertoli, ela que é jornalista, fotógrafa de partos, mãe também, né, mãe de 2 moças lindíssimas e que também faz parte do grupo Gesta Mãe. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui hoje, não só como jornalista, né, mas falando um pouco dessa coisa que eu amo, que é a humanização do parto e tudo isso que envolve a maternidade. Perfeito. E como eu falei anteriormente, esse mês de agosto é o mês que se comemora, né, que se celebra, que se faz nessa conscientização sobre o aleitamento materno, que é o único e principal alimento, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida do bebê, e que se recomenda até os 2 anos de idade, pelo menos, ou mais, né. Hoje em dia não tem mais essa, não fica mais como regra, né, É, enquanto, a mãe e o filho estiverem à vontade para receber aquele alimento. E para falar sobre esse tema importante, Ionara, vamos falar um pouquinho sobre a amamentação, né, que nunca se prepara a mãe para amamentar, se prepara muitas vezes para o parto, se prepara muitas vezes para o quarto do bebê sempre estar bem arrumado, as roupinhas, o é, enxoval, mas a amamentação é um tema que pouco se conversa antes do bebê nascer. exatamente. Obrigada novamente, né, por estar aqui, é um prazer. Então, a amamentação é algo que às vezes escapa, né, nessa relação aí de construção de uma mãe e de um pai. E a gente vê tanto isso hoje, né, como tu disseste, se busca informações, né, porque a gente fala preparar, mas, né, talvez a gente precisasse usar aí outras palavrinhas também, né, informação, porque quando a gente busca informação, a gente toma consciência e a gente faz as nossas escolhas mais conscientes, né, mais preparadas para isso. Acho que a informação, ela traz isso. E a grande maioria das mulheres acabam, né, buscando, né, essa informação do nascimento e até mesmo, né, se preocupando com quartinho, com, né, enxoval, enfim, mas, né, isso é o que importa menos diante de tudo que vem para uma vida depois, né. E a amamentação é algo importantíssimo, porque é essa conexão primeira, né, a gente, falar desse vínculo, né, o primeiro vínculo que se estabelece aí, né, na vida, né, porque o bebê nasce e vai mamar. Por quê? Porque ele precisa sobreviver também, né, a gente fala dessa condição não só de sobrevivência, mas de um desenvolvimento aí enquanto pessoa, psiquicamente, desse vínculo, Né, a né. importância da amamentação, inclusive na primeira hora de vida, é Sim. fundamental para a saúde do bebê, inclusive, né, sempre fazem aquela pergunta: "Mamou na primeira hora de vida?", Uhum. né, Ionara? Sim, a gente fala da hora dourada, né, juntando aí com o mês, né, de agosto, acho que cabe muito bem. Então a gente sempre olha para essa primeira hora como a hora que o bebê está ali, né, se conectando com a mãe. Por isso que é tão importante, esse primeiro momento do nascimento, seja ele, via de parto vaginal, seja ele cesárea, que esse bebê fique com a mãe, para que essa conexão aconteça. Porque na prática, né, e nos estudos a gente percebe o quanto esse bebê tem dificuldade de, né, de ir para o peito, de desenvolver uma amamentação se a gente demora, se a gente deixa esse bebê em outro lugar a não ser próximo da mãe. Por quê? Porque o peito ele tem, né, cheiros característicos que ele está acostumado lá aos geralmente os 9 meses dentro da barriga. E existe é muito interessante, né, e existe um vídeo que se coloca aí, a gente já fez muito isso com bebês que nasceram, que se a gente coloca o bebê quando nasce em cima da barriga da mãe, ele a gente chama arrasta o peito, ele vai em Uhum. conexão, né, se a É Marina lindo. lembra disso, vai, em conexão ao peito, né. E e esse contato ele é fundamental.
E né. a gente sabe, né, que a amamentação não é um processo fácil, né, é um processo que requer muita dedicação, paciência, preparo, apoio da família, apoio de profissionais, né. Marina, você que foi mãe, você que amamentou, né, por 2 vezes, Sim, fala um pouquinho dessa dificuldade como mãe agora. vou falar, mas eu queria voltar um pouquinho, porque escutando a Ionara falar sobre todo esse olhar, né, da amamentação e essa parte emocional que envolve, já vem, assim, o que eu vivi com a minha primeira filha, né, que eu demorei muito tempo para entender que a gente passou por uma violência obstétrica. E isso tudo me faz ser muito apaixonada pela humanização. Como a Ionara falou, nem só pela via de parto, mas pelo olhar que a humanização traz para a assistência. A minha primeira filha nasceu e a gente não teve contato nenhum. Eu fui ter contato com ela 4 horas depois. Então, isso, demorei muito tempo para entender como isso me afetou, né? E ela também, porque simplesmente não existia. Então, quando tu olha para a humanização e toda essa luta que se tem por esses detalhes que fazem muita diferença, né? Então, tu vê a importância, né? Porque a gente fica, às vezes, pensando, poxa, mas por que que isso me machucou tanto, né? É uma coisa sutil. Então, esse olhar que a humanização traz, tanto para o preparo, para a informação, né, para nos tornar assim, conscientes do momento que a gente vai viver, para fazer melhores escolhas e estar preparada também, às vezes, para lidar com uma equipe que não está alinhada com a assistência que tu busca, sabe? Mas, falando sobre dificuldades, Uhum, né? Eu e a uhum. Débora estava comentando antes da Ionara chegar aqui, que a gente fala muito de parto, né? Como se Uhum. fala muito, ai, o quarto, essa espera, e, né? E o bebê nasce e depois, né, Débora? E aí, o que que a gente faz, né? E aí vem a amamentação, vem toda a dificuldade, vem Aquela muitas questões entrega, né. emocionais, Uhum. né, que acabam pesando. Amamentei a primeira, assim, com dificuldade, né, no começo, bastante dificuldade, a gente acaba fazendo tudo o que falam pra gente. "Faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo". E consegui graças a uma dessas receitas que vão passando de mulher para mulher, mas há 14 anos atrás, a gente não tinha essa informação tão disponível como a gente tem hoje. E isso é uma coisa que eu sou muito grata de ver e fazer também parte dessa divulgação, né, de atuar com isso, assim, porque há 14 anos atrás eu não achei nada de assistência à amamentação, né, a gente tinha outro nível de informação de internet, a gente estava na época do Orkut ainda, MSN, enfim, né, eram outros tempos. Existia, depois de um tempo eu descobri, mas eu não consegui chegar nessa assistência, né. Então, teria feito muita diferença, assim, eu acho que essa assistência de uma rede de apoio especializada que pudesse ter me dado uma orientação, para tornar aquele momento importante, sim, um pouco mais leve, né, um pouco mais fácil, assim. Marina, o que é que você fez, né, falou que fez algumas técnicas, mas vamos abrir aqui para as pessoas, o que é que você fez, assim, Eu na fiz época? uma receita. Ah, eu fiz tudo que me falaram, né, o sol. A Ionara, ela, eu quero, né, fazer um parênteses, ela teve comigo na preparação do parto do meu segundo parto, da minha segunda gestação, e fez total diferença o grupo de gestação que ela participava. Mas eu fiz sol, passar leite, passar a pomada que a médica indicava, casca de mamão, casca de banana. Ui, bati no microfone. Tudo que foi falado. E o que adiantou pra mim, a minha receitinha, que eu já falei pra muitas amigas, algumas doulas não concordam com ela, mas ela funcionou pra mim. É o secador, né, no mamilo, de leve, não vão queimar o secador, É. né, Vou queimar o meninas? peito Pelo também, né. amor de Deus, ele traz um conforto pra pele, assim, pra mim ajudou muito. E óleo de girassol acabava usando e sempre tirando antes do bebê mamar, né. Esse cuidado foi o que salvou a minha amamentação. Salvou mesmo, porque eu estava a ponto de desistir. Eu já tinha feito várias tentativas, estava naquela dor, aquela A dor. dificuldade, né. É, Eu acho que é tão E interessante isso que a Marina colocou, porque sim, aí entra a condição, né, que a gente se prepara para tudo, né. Estuda, faculdade, aquela coisa toda, é, mas não se prepara para ser pai e mãe. nossa, é Não verdade. busca, por quê? Quando a gente fala da amamentação, se a gente buscar alguns conhecimentos antes, na gestação, e fizer para cuidar esse peito, nós vamos ter menos dificuldades. E É, essa é a ideia, de minimizar os sofrimentos, as dores, as angústias do puerpério, né? O que nós podemos fazer? Porque a gente está falando aqui de ciência, de coisas que, né, que hoje são comprovadas. Então,
quando a gente olha para as nossas mães, avós, bisavós, elas tiveram os mesmos problemas, porém elas não tinham essas informações, então É. elas desistiam muito fácil, elas até queriam, mas desistiam, né, enfim. Então hoje nós temos outras coisas, porque se a gente olhar esse período gestacional e puerpério, é o período onde a mulher passa as maiores angústias, a gente poderia dizer assim, né, É de muito uma vida. É sentimento muito junto, né? intenso, Uhum. são muitas perdas, são muitos lutos, né, A isso queda hormonal a muito queda forte. hormonal, então tudo envolve, né, vem a história de vida, aí a gente junta o hormonal com o psíquico, né, Com o ambiente. com o ambiente, com a falta de apoio às vezes. Então, quando a gente fala de amamentação, esses primeiros dias são cruciais. Se a gente tem São. apoio, a gente precisa rede de apoio, mas rede de apoio informada, rede de apoio que não vai criar mais problemas, né, que esteja ali. Por quê? Isso pode trazer muito mais dificuldades para a mulher ainda, se a gente colocar muitas informações. E são coisas mais simples, só que cada bebê é um, cada mãe é um. E aí a gente considera, né, os bebês que nascem prematuros, né, que ficaram na UTI, como essa mãe ficou, em que momento esse bebê foi para casa, como foi essa pega, como é esse peito. Então a gente tem que olhar, né, o que é possível antes para entender como preparar esse peito, né. Hoje a gente olha assim, tu falasse, mas hoje a gente considera o sol a melhor coisa para preparar um peito aí na gestação. O sol, simplesmente que está ali, né, não tem custo nenhum, né. Um banho de sol devagarinho, né, e vai fortalecendo, né. E depois, claro, uma pega correta, né, que existe Sim. uma forma sim, por quê? Porque se eu começo uma amamentação com uma pega errada, eu vou machucar esse peito, né, vai lesionar, eu vou ter que colocar várias coisas aí, então tudo isso vai interferindo, É. né. E só em a gente estar hoje aqui falando sobre esse assunto, trazendo informação sobre esse assunto, muitas mulheres que talvez estejam assistindo, que estejam grávidas, né, ou tem aí alguém que na família que, está grávida neste momento, que vai passar por esse momento, já é mais uma fonte de informação para que ela possa dizer: "Opa, eu preciso pensar nisso também". Sim, Exatamente. A Ionara importante. estava falando e eu estava pensando no grupo Gesta Mãe, né. Hum, A gente vai abrir agora o mês de agosto com um encontro sobre amamentação. hoje, né. Os encontros são gratuitos e o encontro da amamentação, ele tem um aspecto que eu acho muito legal, porque no grupo onde a gente tem as gestantes, né, e tudo mais, as nossas preparadoras aqui de parto, elas convocam a rede de apoio, que envolve o marido, mas não só o marido ou o companheiro ou o namorado ou enfim, Hum, o pai, né, convoca a rede de apoio, mãe, avó dessa uhum. mulher, Quem vai porque ficar com elas ela vão naquele mo estar Isso. lá. Uhum. Então, assim, a importância delas também receberem essa informação. E no grupo estava ontem, né, Ionara, eu achei Aham, sensacional, sim. que tragam sua rede de apoio, Uhum, né, achei uhum, muito bacana. uhum. Faz diferença também, né. Isso é muito importante, né, porque essa vulnerabilidade toda que se vive do puerpério, tanto dessa fase hormonal que intensifica quanto psíquica, né, a mulher precisa de alguém que esteja ali com ela, né, mas que todos estejam falando da mesma forma, né, para que isso não crie situações que cause ainda algo que a gente vê, assim, muita dificuldade, até, das questões do psiquismo materno mesmo, pós-parto aí, né, de uma depressão, depois a gente pode até falar do baby blue, que é normal, né, mas assim, de uma depressão, uma psicose ou algo que vem aparecendo muitas vezes meses depois, por quê? Porque esse início, que é olha fundamental, só. não foi bom, Olha só, né. são N questões que a gente nem imagina que podem acontecer, mas que acontecem Uhum, durante esse momento. Uhum. Então só reforçam a importância da amamentação, a importância, de viver esse momento de maneira da melhor maneira possível, e quando eu falo da melhor maneira possível, não é da maneira perfeita, não, É, talvez não aham. seja, né, a amamentação ali, né, do peito da mãe, muitas vezes isso não acontece. E até mesmo essa frustração de não conseguir amamentar,
é algo pouco discutido, É. né, porque a mulher sente, mas quando ela está grávida, ela acha que, né, passa, pelo menos pela minha cabeça passou, vou ter, Tá coloca ali tudo no peito e tá certo, tudo né? certo, né. E assim, vai mamar, vai sugar, como se fosse a coisa mais Ai, prática do Deus. mundo, e não é. Mas, falando sobre esse aspecto de não conseguir amamentar, também é importante a gente falar sobre isso. Ionara, fala um pouquinho sobre, essas outras formas também, né, porque a amamentação via uma mamadeira, por exemplo, via a translactação, como foi o caso que eu vivi, também existe e ela também é importante. Exato. Eu acho que a gente precisa falar disso muito mais, né, para as mulheres poderem olhar que, né, esse social, essa condição cultural mesmo que a gente vem de muitos anos, que tem que parir, tem que amamentar, tem que isso, tem que nada, O ideal, né. né? O Esse ideal que é ideal, né, difícil esse de perfeito não existe, é a história de cada um, é o momento de cada um. Então, assim, às vezes é muito difícil. E o que a gente poderia pontuar como importante é que a amamentação é uma doação extrema, né. E essa mulher precisa estar disposta a essa doação, porque depois vai mudar, mas principalmente nos primeiros meses, essa doação precisa existir, ela e o bebê ali. Por isso que essa rede de apoio vai fazer o quê? Vai cuidar da casa, vai cuidar dos afazeres, das outras coisas, e essa mãe vai estar ali, né, descansando, recebendo e podendo se entregar, né, se conectar, porque a maior conexão, né, é o bebê no colo. E aí quando a gente fala de uma amamentação no peito, que não é possível por N coisas, a gente tem que sair um pouco dessa condição de julgamento, né, porque tem uma história ali. E eu vejo muito isso no consultório, que é o único espaço que as mulheres encontram para poder falar das suas questões. E às vezes ainda até lá, né, tem dificuldade de chegar achando que vão ser julgadas, e pelo contrário, às vezes vão até para buscar uma autorização e dizer: "Calma aí, de que forma nós vamos fazer agora? O que você quer? Como você quer? É possível, você pode, se permita". Então, às vezes, é melhor a gente dar uma mamadeira, ou num copinho, ou seja lá, né, na lactação, enfim, de uma forma bem feliz e saudável e amorosa. se conectando amorosamente com esse bebê, do que dar um peito com dores, com angústia, com desprezo, porque isso pode acontecer, às vezes é difícil. Pode ser questões que às vezes tem com a dificuldade do próprio bebê de pegar, com a dificuldade da mãe, questões com várias coisas aí, né, e Fisiológicas, né, como é o caso da fisiológicas, língua do bebê, isso, né. Sim. né, que às vezes não é vista. Então, às vezes são detalhes que são ajustes só, né, que precisa chegar alguém para olhar esse todo, olhar essa mãe, olhar esse bebê e dizer: "Sim, você pode", ou "Sim, você pode se permitir a fazer de outro jeito também, desde que seja bom e seja construtivo isso, né". Eu acho que essa é a ideia, a gente tem que parar de achar que tem que ser só de um jeito. Não, Sim. né, é o jeito possível, Exato. né. Antes da gente encerrar essa entrevista, né, que a gente está fazendo aqui muito especial sobre o Agosto Dourado, mês de conscientização sobre o aleitamento materno, você me abriu aqui a oportunidade de eu expor um pouco também da minha experiência, né. Eu sou mãe de 2 filhos e eu tive extremas dificuldades com a amamentação, né. Na minha primeira filha foi um parto em que a minha filha teve que foi um parto de urgência, com 35 semanas, minha filha teve que ir pra UTI, então ela passou 10 dias hospitalizada e a amamentação ela foi, de fato, prejudicada nesse período, né. E então eu tive que oferecer a fórmula posteriormente, depois de muitas tentativas, né. No meu segundo filho, eu estava assim: "Não, agora eu já sei como é o caminho, já sei como faz, já sei do que precisa, vou com força, vou conseguir, vou superar", e me deparo com um bebê de baixo peso, com um problema, fisiológico, né, dele, então, também não consegui ter aquela amamentação plena até o segundo ano de vida, tive que interromper no quinto mês de gestação, oferecer uma mamadeira. E aconteceu uma coisa em especial que eu gostaria que, você comentasse, Nara, que quando eu amamentava, quando eu colocava o meu filho no peito, dava uma dor, mas não era uma dor física, era uma dor que vinha nas minhas costas como uma angústia mesmo. E aquilo só passava porque eu dizia assim para o meu marido:
Me abraça. Me abraça que a primeira era sempre na primeira sucção, assim, dava aquela quando ele sugava, dava aquela dor que vinha como uma angústia que vinha do peito para as costas, e aí ele vinha, me abraçava e aquilo aliviava. E a gente hoje entende que talvez não fosse uma dor de fato física da sucção, mas uma dor emocional. Inconsciente aí, né? Olha só, me Eu arrepiei aqui, ó. também, tô toda arrepiada. Fiquei lembrando da ocitocina, que é o hormônio do amor, e aí o nosso precursor da humanização, Michel Audin, fala muito disso, né? Como viver sem isso, né? Porque a ocitocina, ela é fundamental, né? Ah, a gente é, Tudo porque emocionada. esse momento da amamentação é um dos momentos primordiais para essa liberação, né? Principalmente quando essa mãe está conectada, está querendo. Então, quando tu colocas aí do segundo momento, inconscientemente, talvez você já estava com medo de não acontecer, né? E às vezes o início é essa sensação, porque depois tu relaxa com o apoio, quando tu diz, né, aquela citocina, o abraço, o carinho, né? Não, eu estou aqui com você, vamos lá, se você quer isso, vamos até onde você quer, né? Por Exatamente. você, pelo bebê. Então faz toda a diferença, né? E a gente só produz ocitocina, bem-estar nas relações, nesse contato, naquilo que é amor, né? Porque há uma dedicação aí, né? Há um bebê que tu se conecta, que tu ama e que tu está produzindo um ser Uhum. humaninho, né? Eu digo, né? Exatamente, é isso mesmo. E eu quero agora, para encerrar nossa entrevista, já que eu abri aqui, né, que vocês falem sobre esse grupo maravilhoso que é o Gesta Mãe, um grupo, gente, gratuito, com informação, com profissionais extremamente capacitadas e feito para ajudar você, família que está vivendo esse momento tão especial que é o momento da gestação. Fala um pouquinho sobre o Gesta Mãe. Então, o Gesta-Mãe, ele estava sendo gestado já há muitos anos, né? Eu trabalho com gestante já há 17 anos em Brusque, né, na humanização, continuo trabalhando lá. E quando eu mudei para Itapema, né, quase 3 anos já, sempre pensava em criar algo aqui porque não tinha, né? Então, aí o ano passado a gente se encontrou, né, com a Marina, com a Ariane, a Natália, pessoas que já, né, têm esse viés também, esse foco, e a gente foi construindo isso e ele nasceu, né, em maio, né, finalzinho de maio, e colocamos ele em prática em início de junho. Então, assim, a gente tem feito encontros quinzenalmente, né, com vários profissionais, com foco nessa assistência, de poder orientar as mães com tudo aquilo que é necessário, desde o período gestacional, né, o nascimento e o puerpério. Então, assim, cada vez mais a gente está tendo profissionais que, né, nos encontram aí para poder participar, e a ideia é isso mesmo, né, essa gratuidade para que as mulheres tenham acesso e possam buscar depois, né, mais informações em relação a isso. Então, a gente está muito feliz mesmo, né, com esse processo aqui de estar acontecendo e a gente quer continuar, né, sempre cada vez Marina, mais. e para quem está nos assistindo que quer participar, como faz? Aonde? Então, bem fácil, Débora, é só procurar o Instagram Gesta Mãe Itapema, lá tem o contato da Ionara, que é a idealizadora desse grupo, e se inscrever, né, entrar em contato, mandar quero participar, a gente manda a agenda, Uhum, os encontros prévios, cada um tem um tema, uhum, né, já foi fisioterapia pélvica, já foi preparação para o parto com a doula, uhum, agora essa rodada é sobre amamentação. uhum, Então, são etapas, né? A gente vai vendo o grupo, a etapa da gestação do grupo também, para ver o que a gente uhum. precisa oferecer naquele momento, e vai propondo essa interação com os profissionais da rede de apoio, né? E hoje a gente tem, né, um encontro específico para a gente falar da amamentação e psiquismo puerperal aí, que a gente vai falar de toda essa parte, né, fisiológica e também emocional que envolve aí o puerpério, né? Olha que Então estejam importante. todos convidados, sempre tem vaga, né? A gente tem um espaço É, bem gostoso, então a gente sempre, né, rende, o pode negócio ser de rende. última hora, desde que nos avise, porque a gente sempre faz um cafezinho, tenta receber da melhor forma, né?
mas sinto-se à vontade para nos chamar lá e participar, né. Ionara, muito obrigada. Marina, muito obrigada pela participação de Imagina, vocês a aqui no gente que nosso agradece. LanceCast e voltem sempre que precisar. Com Voltarei. certeza. E você que está nos acompanhando, continue muito bem informado, é só acessar o nosso site, os nossos 2 sites, www.lancetapema.com.br, lanceportobello.com.br. Até a próxima.